Meu nome é Vanderlei, mas aqui na cidade todo mundo me chama de Tio Vande. Sou aposentado e tenho hoje 63 anos. Por mais de 20 anos, eu trabalhei como zelador de uma escola no interior do Rio Grande do Sul. Aquelas escolas antigas, feitas inteiramente de madeira, com chão que range, cheiro de giz no ar e rodeada por árvores centenárias que parecem sussurrar histórias do passado com o vento. A escola era pequena, mas tinha seu charme. Ficava isolada, perto de um morro coberto por araucárias. E o mais curioso é que ela foi construída bem ao lado de um cemitério desativado. Diziam que o cemitério era do início do século XIX e serviu como descanso eterno dos primeiros moradores da região. O mato tomou conta dele com o tempo, mas eu sempre soube que aquele lugar tinha uma energia diferente. Durante muitos anos, nunca me aconteceu nada de estranho. Nenhum barulho fora do normal, nenhuma sombra suspeita, nada. Até que um dia, tudo mudou. Era inverno. Daqueles dias em que o frio corta como navalha, onde a geada deixa tudo branco e o ar parece feito de vidro. As aulas tinham sido canceladas por causa do frio intenso, então a escola estava completamente vazia. Só eu tinha ido para lá, mais por hábito do que por obrigação. Levei um aquecedor portátil e fiquei no saguão principal, tentando me manter aquecido com uma caneca de café quente nas mãos. Foi aí que, do nada, a porta da frente se abriu com um estrondo. Uma menina entrou correndo, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Ela vestia um casaco de pele claro, carregava uma mochila nas costas e tinha o rosto vermelho por causa do frio. Parecia ter uns 7, 8 anos. Corria em direção ao vestiário. "Ei, para onde você vai?" Perguntei, levantando num pulo. Ela parou por um segundo, me olhou sorrindo como se me conhecesse há anos e disse: "Tô indo para minha sala, tio Vande." "Mas guria, hoje não tem aula, a escola tá fechada. Quem te deixou entrar com esse frio todo?" Ela ficou um pouco sem graça, vestiu o casaco de novo e murmurou "Tá bom, vou para casa então." Virou as costas e saiu correndo pelo corredor. Mas foi aí que algo me incomodou profundamente. A escola é pequena, eu conheço todos os alunos, todos os pais. E eu não reconhecia aquela menina, nem de longe. Nunca tinha visto aquele rosto. E o jeito como ela desapareceu pelo corredor, parecia que tinha sumido. Fui até a porta da frente, nenhuma pista, nem pegadas no chão congelado, nada. Voltei para dentro tremendo, mas agora não era mais só por causa do frio. Peguei o celular e liguei para a diretora. Depois, mandei mensagem para os professores. Descrevi a menina, seu jeito, sua roupa. Ninguém sabia de quem eu estava falando. Nenhum professor lembrava de aluna parecida. A diretora até fez uma checagem nos registros. Nenhuma aluna nova, nenhuma visita, nada. Aquela noite eu quase não dormi. Depois disso, o assunto se espalhou. A história da menina fantasma virou lenda na cidade. Tinha quem risse, tinha quem jurasse que acreditava. Mas o que ninguém sabia é que aquilo era só o começo. Algumas semanas depois, quando as aulas já tinham voltado, as coisas começaram a sair do controle. Pequenos objetos sumiam, lápis, livros, brinquedos. Eu achava que era só bagunça de criança, mas então começaram a aparecer salas completamente reviradas de um dia para o outro. E eu trancava tudo antes de ir embora, sempre. Um dia, no final da tarde, algumas crianças ficaram mais tempo na escola por causa de aulas de reforço. Já passava das 6 da tarde quando elas estavam indo embora. O corredor já estava escuro, só com a luz do fim do dia entrando pelas janelas. Foi nesse momento que aconteceu. Elas viram uma figura branca surgir do chão, uma silhueta pequena. E quando a coisa se aproximou, viram que era uma menina com uma mochila nas costas. Ela segurava uma corda de pular, uma que tinha desaparecido há semanas. O rosto dela estava sério agora, sem sorriso. Os olhos fixos. As crianças gritaram e correram em direção ao vestiário, para perto das luzes.
Voltaram para casa em pânico. Contaram para os pais. Claro, ninguém acreditou. Disseram que era imaginação, que era influência da história que eu contei. Mas eu sabia que não era, porque naquela semana ela apareceu de novo. Era final do expediente. Eu apagava as luzes e trancava as portas quando vi uma movimentação no final do corredor. Pensei que fosse algum aluno perdido. Quando cheguei mais perto, lá estava ela. A mesma menina, mesma roupa, mesma mochila. Ela passou correndo por mim, como se eu nem estivesse ali, como se tivesse pressa para entrar na sala de aula. E o mais estranho, o chão não rangia com os passos dela. Essa foi a última vez que eu a vi antes de parar de trabalhar. Desde então, ninguém mais a viu outras vezes. Mas naquela época, essa aparição era uma rotina. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo corredor. Como se estivesse presa em algum tipo de rotina ou lembrança. Hoje em dia, às vezes eu tenho alguns sonhos com o que aconteceu naquele período. No sonho, ela aparece entrando na escola. Eu apenas abaixo a cabeça, cruzo os braços e a deixo passar. Como se fosse só mais uma aluna indo para a aula. Ela me olha sorridente e segue pelo corredor. Até hoje, ninguém sabe quem ela era, nem por que veio, nem se, em algum dia, ela poderá aparecer novamente na escola. Meu nome é Maria, e hoje eu tenho 32 anos. Mas o que eu vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 18, e ainda morava com meus pais na cidade de Kazan, na Rússia. Na época, eu era aquela típica filha responsável. Cuidava dos meus 4 irmãos mais novos, quase como uma segunda mãe. Então não foi surpresa quando meu pai me indicou como babá para o filho de um colega dele. A esposa do cara estava grávida, passando por complicações, e precisava de repouso absoluto. Só que não tinha quem ficasse com o filho mais velho, um garotinho de 3 anos chamado Yuri. E assim, me ofereceram um bico, buscar o menino no jardim de infância, passear um pouco com ele, dar comida, ler uma historinha e colocá-lo para dormir. Quando o pai chegasse, eu podia ir embora. O pagamento era modesto, R$100 por noite, mas era dinheiro meu. Topei na hora. Yuri era um menino esperto, muito articulado para a idade. Mas havia algo diferente nele, um jeito de observar as coisas, como se sempre soubesse mais do que devia. No início, eu achei graça. Mas depois, numa das primeiras noites, estávamos sentados no sofá. Eu tinha escolhido um livrinho infantil, daqueles com desenhos e historinhas bobas. Ele encostou no meu braço e prestava atenção quietinho, até que do nada me perguntou: "Você tem pai?" Achei estranho, mas respondi que sim, que meu pai era um homem bom, carinhoso, que sempre esteve ao meu lado. Yuri então olhou para mim, com aquele olhar fixo e uma voz baixa, quase cantada, e disse: "Mas ele não é seu pai. Ele não é seu pai", repetiu. Aquilo me arrepiou. Tentei rir e mudar de assunto, mas não consegui tirar aquela frase da cabeça. 5 anos depois, minha mãe me contou que meu pai não era meu pai biológico. Ele tinha se casado com ela quando eu ainda era bebê, com 7 meses. E de alguma forma, Yuri sabia. Outro dia, a gente estava voltando do jardim de infância. O céu estava alaranjado, fim de tarde bonito, e alguns cadetes de uma escola militar passaram marchando na rua. Todos uniformizados, alinhados. Eu, empolgada, comecei a contar para o Yuri como meu avô me falava de soldados heróicos, dos uniformes bonitos, das histórias de coragem. Achei que ele ia se animar, mas não falou nada. Ficou em silêncio. Já em casa, enquanto ele tomava o leite sentado na mesa, ele me olhou sério e soltou: "Se você gosta tanto do uniforme, então more longe com ele." Eu congelei. O tom dele foi seco, direto. Parecia uma instrução. Anos depois, casei com um militar e me mudei para outra cidade.
a mais de 4.000 quilômetros de casa. Mais uma vez, ele já sabia. Com o tempo, essas frases enigmáticas viraram parte da rotina. Mas nunca eram ditas de forma aleatória. Sempre vinham de momentos específicos, do nada. Teve um dia que estávamos brincando com blocos de montar no chão da sala. Ele montava uma torre e eu fingia que era uma princesa presa num castelo. Tudo parecia normal, até que ele parou, me encarou e disse: "Você vai ter 2 meninos iguais." Fiquei meio sem reação. Na época, filhos estavam longe dos meus planos. Mas hoje, tenho 2 filhos, de idades diferentes, mas tão parecidos que muita gente pensa que são gêmeos. Outra vez, fui buscá-lo numa sexta-feira à tarde. Tava muito frio, e eu, como sempre, esqueci de levar as luvas. Minhas mãos estavam duras, vermelhas, congeladas. Enquanto caminhávamos até o ponto, ele segurou minha mão esquerda, olhou para ela e disse com aquele tom neutro: "Você não pode congelar suas mãos, principalmente essa aqui." 2 anos depois, durante uma viagem, me expus ao frio extremo e tive uma queimadura grave por congelamento. Adivinha em qual mão? A esquerda. As cicatrizes estão aqui até hoje. Num sábado à tarde, estávamos pintando com aquarela na varanda. Ele pintava uma casa torta e eu ajudava a colorir as janelas. Do nada, ele largou o pincel, olhou para o céu e murmurou: "Mamãe tá no hospital à toa." Na hora, meu coração apertou. A mãe dele estava internada por causa da gravidez delicada. Dias depois veio a notícia: o bebê não resistiu. Teve uma manhã em que eu levei meu irmão mais novo para brincar com Yuri no parquinho. Os 2 tinham a mesma idade e davam super certo juntos. Depois de correrem bastante, sentaram para descansar. Yuri me chamou, apontou para mim e disse: "Sua avó tosse muito e isso é muito ruim." Aquilo me pegou de surpresa. Minha avó era saudável, ativa, nunca teve problemas respiratórios. 4 meses depois, um diagnóstico de câncer de pulmão. Ela morreu em 1 semana. Os próprios médicos disseram que nunca tinham visto um caso evoluir tão rápido. A partir daí, confesso que comecei a ouvir Yuri com outros ouvidos. Eu, que nunca fui supersticiosa, passei a anotar mentalmente tudo o que ele dizia. E evito até hoje algumas coisas por causa dele. Não viajo de avião, não cultivo flores em casa e cruzo a rua se vejo cachorro de rua. Pode parecer loucura, mas quem viveu o que eu vivi entenderia. Na última noite que estive com ele como babá, escolhi um livrinho sobre números. Era fofo. Cada número tinha um poema simples e colorido. Ele estava calado, com a cabeça encostada no meu ombro, até que comecei a ler o poema do número 10. No exato momento em que eu disse a primeira linha, ele fechou o livro com força nas minhas mãos, me encarou sério e disse: "Chega, esse é um número feio." Eu engoli seco, sem saber o que responder. Fiquei durante muitos meses com aquela paranoia de cuidar tudo relacionado ao número 10 para tentar decifrar o que ele havia dito aquele dia. Mas dessa vez não tinha nada a ver comigo ou outra pessoa. No dia 10/10 de 2010, Yuri morreu. Até hoje eu não sei a causa. Os pais nunca falaram com detalhes, e eu nunca tive coragem de perguntar. Às vezes a gente se encontra por acaso, mas é só isso. Yuri tinha só 3 anos, mas parecia carregar nas palavras o peso de uma vida inteira. Ou mais. Depois dele, nunca mais vi outra criança assim. E, sinceramente, espero nunca ver. Meu nome é Rafael e o que eu vou contar aqui aconteceu há mais de 20 anos, mas até hoje me dá calafrio só de lembrar. Era 2001. Eu estava na faculdade numa cidade grande de Minas, vivendo aquele tipo de vida que só quem já passou pela fase universitária entende. Aquela sensação de liberdade, intensidade e um certo romantismo por viver tudo como se fosse a última vez. Tinha um grupo com mais 9 amigos muito próximos. E meu primeiro amor também fazia parte desse círculo. A gente se encontrava quase todo dia.
Era barzinho, república, trabalho em grupo que virava farra. Tava todo mundo naquela vibe de curtir o máximo. No nosso terceiro ano, a gente decidiu fazer um fim de semana só de caras. Um retiro masculino, digamos assim. O plano era ir para a fazenda do Lúcio, um dos nossos amigos, que ficava a umas 2 horas dali, no interior de Minas Gerais. O pai dele tinha terra para mais de 200 hectares, galinheiros gigantes e uma casa com piscina que parecia um paraíso perdido no mato. Sexta à noite, mochilas prontas, partimos de moto. Era uma das nossas paixões naquela época. Cada um de nós tinha a sua moto Honda XR. Aquela viagem foi só risada e vento na cara. Chegamos, estouramos uma cerveja, ligamos o som e a festa começou. Foi tudo perfeito. Até o sábado à noite. Já era por volta de 11 da noite e o telefone fixo da fazenda tocou. Era o pai do Lúcio. A voz dele estava meio abatida. Ele contou que um tio tinha morrido numa cidadezinha ainda mais distante, coisa de mais 2 horas dali. Disse que a viúva estava sozinha e perguntou se a gente podia dar uma força, já que ele mesmo não podia ir de imediato. A gente topou, no impulso, talvez por respeito, talvez por curiosidade, ou só pela aventura mesmo. O Lúcio nem fazia ideia de como chegar lá, mas um de nós tinha um mapa da 4 rodas, o GPS da época, né? Papelzão enorme, que ninguém sabia dobrar de volta do jeito certo. Pegamos as motos de novo e partimos. A estrada era um misto de asfalto esburacado, com trechos de terra batida. Às vezes, passava uma coruja voando bem baixo. Outras vezes, nem isso. Silêncio total. Só o barulho dos motores. Lá pelas 2 da manhã, já completamente no meio do nada, paramos num cruzamento. A cidadezinha simplesmente não aparecia em nenhuma placa. Era como se tivesse desaparecido. Ficamos lá parados por uns 20 minutos, tentando decifrar o mapa quando vimos luzes ao longe. Um carro vindo devagar. Um dos nossos amigos foi até o acostamento e fez sinal. O motorista parou. Era um cara simples, de boné, cara de quem já tinha vivido bastante. Quando perguntamos sobre o caminho, ele disse que também estava indo para lá. E completou com um aviso estranho. Se algum de vocês fuma, é bom acender um cigarro quando entrarem na estrada de terra. A gente riu, né? E ele continuou. É sério, para nenhum espírito ou bruxa pegar vocês. Aquela frase ficou ressoando na minha cabeça. Era tarde, todo mundo meio cansado, então a gente riu de nervoso e resolveu seguir o cara mesmo assim. Entramos atrás dele numa estradinha de terra bem estreita, rodeada por mata fechada dos 2 lados. E eu juro, aquela floresta era diferente, era verão, mas as árvores estavam sem folha, retorcidas, secas, pareciam mortas. E o silêncio, cara, o silêncio tinha um peso. Não era o silêncio comum do interior. Era como se a floresta estivesse prendendo a respiração. O motorista acendeu um cigarro e abaixou os vidros. Eu olhei para o lado e vi o Maurício, meu amigo, também fumando. Falei, me dá um cigarro aí. Ele riu, achando que eu estava entrando na brincadeira, mas eu não estava. Tirei o capacete, acendi o cigarro e foi aí que aconteceu. Eu ouvi uma risada aguda, estridente, vinda do alto. Não era humana, ou pelo menos não parecia ser. Gelou minha espinha. Olhei para trás. 2 amigos meus estavam tão pálidos quanto eu. Perguntei, vocês ouviram isso? Eles só balançaram a cabeça com os olhos arregalados. A gente tentou manter o ritmo, mas o medo era nítido. Dava para sentir no ar. Era como se alguma coisa estivesse nos observando lá de cima, entre os galhos. A risada se repetiu, umas 5 vezes, sempre distante, mas próxima o suficiente para arrepiar cada fio do corpo. Foram 15 minutos de estrada, mas sinceramente pareciam horas. Quando finalmente chegamos, agradecemos o motorista e ele foi embora. Nem esperou conversa. A casa era simples, cercada por um matagal. A viúva abriu a porta, os olhos fundos de tanto chorar.
A gente entrou, tentou ajudar como pôde. Passamos o dia todo lá, carregando coisas, organizando, ouvindo histórias antigas, mas ninguém ali tocou no que tinha acontecido na estrada. Aquele som, aquela coisa. Antes do pôr do sol, voltamos para a fazenda. E só dias depois, já na cidade, criei coragem de perguntar para o pai do Lúcio sobre aquela mata. E aí veio a parte que me deixou mais encucado. Ele disse: "Ah, aquela mata? Tem umas histórias estranhas de lá. O pessoal diz que uma bruxa vive naquele trecho. Mas isso é lenda, coisa de caipira. Dizem que ela aparece só à noite e tem medo de fogo. Por isso o povo acende cigarro quando passa por lá. Mas besteira, né? Nunca vi nada. A gente não teve coragem de contar o que viu ou ouviu. Mas a verdade é que aquele motorista sabia e ele não estava brincando. Até hoje, quando passo por alguma estrada deserta à noite, eu lembro daquela risada e fico rezando para nunca mais ouvir aquilo de novo." Se inscreva e compartilhe nosso canal. Se você tiver coragem,